irmãs, boa noite, a paz do Senhor a todos. Muita alegria novamente poder estar ministrando a palavra do Senhor mais um dia. Agradecida a Deus por estarmos vivos, né? Estarmos bem, todos com saúde. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Convidar os irmãos para a gente estar orando a Deus, para que o Senhor possa vir falar aos nossos corações, que tudo é para Ele, tudo é para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em o nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Senhor, primeiramente para Te pedir perdão, Pai, pelas nossas falhas, fraquezas e transgressões. Senhor, nós Te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida. Te agradecemos, Senhor, por até que ter ajudado a cada um de nós. Obrigada pela saúde, Senhor, não só nossa, mas dos nossos familiares, dos nossos amigos. Te louvamos e engrandecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel às nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por até que ter ajudado a cada um dos meus irmãos. Obrigada, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Seu amor, Senhor, que tem nos envolvido. Senhor, nós Te pedimos, Pai, alcança aqueles que estão no leito de hospital nessa noite. Senhor, aqueles que estão, Senhor, pedindo pela Sua misericórdia, clamando, Senhor, pela Sua compaixão. Deus, em nome de Jesus, nós Te clamamos, Senhor, vai de encontro, Pai, a todo aquele profissional, Senhor, da área da saúde, que tem colocado, Senhor, a sua vida em risco, Pai, em prol ao outro, que tem sonhado, Senhor, sonhos aos quais muitos não entendem, deixam seus lares, suas famílias, Senhor, para que possam ajudar a humanidade. Senhor, nós Te agradecemos, Pai, porque tem pessoas ainda que vão, Senhor, de acordo com um propósito, que vivem, Senhor, de acordo com a Sua vontade, de acordo com o Seu querer. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos nessa noite, toma cada um dos nossos governantes em Tuas mãos. Senhor, dê sabedoria e estratégia, Pai, para cada um deles. Estamos vivendo, Senhor, num período difícil, em dias, Senhor, onde a crise tem se estabelecido. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, é um Deus de amor, um Deus que cuida, Senhor, e zela, Pai, pela Tua palavra. E através da Tua palavra nós cremos, Senhor, que dias melhores virão. Nós cremos, Senhor, que tudo isso vai passar, Senhor, e a Sua vontade vai se restabelecer na terra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai de encontro àqueles, Pai, que não têm o que comer, que não têm um lar, Senhor. E tenha misericórdia, Senhor, que vidas possam se achegar a Ti, Senhor, nesta noite, que vidas possam se achegar a Ti, Senhor, neste período que temos vivido. Senhor, que haja remissão de pecados, que haja, Senhor, cura, que haja libertação, Senhor, que haja salvação. Pai, fala com os meus irmãos, comigo, Senhor, nesta noite, através da Tua palavra. Senhor, usa-me, Pai, como um canal entre céu e terra. Senhor, que não sejam as minhas palavras, que não seja o desejo do meu coração, mas seja, Senhor, tão somente o Teu Espírito Santo, Pai, a ministrar aos corações. Deus, em nome de Jesus, tenha liberdade em nosso meio. Fica conosco, Senhor, pois o Senhor fala na Tua palavra, onde tiver 2 ou 3 reunidos em um propósito, Pai, ali o Senhor se faz presente. Senhor, nós Te clamamos nessa noite, se faça presente, Pai, através dessa live, se faça presente, Senhor, na vida dos meus irmãos, na casa de cada um. Senhor, nós precisamos de um renovo, precisamos, Senhor, da Tua palavra como um bálsamo, precisamos, Senhor, da Tua palavra, Senhor, como um refrigério, e que o Senhor possa falar a cada coração nessa noite, que o Senhor possa vir ministrar, Senhor, de uma forma sobrenatural, Senhor, que as pessoas que estão ouvindo, assim como eu também, Pai, que a gente possa ser curado, não só das dores físicas, mas espirituais, Senhor, as sentimentais. Pai, que não haja espaço para dúvida, que não haja espaço, Senhor, para o disse-me-disse, que não haja espaço, Senhor, para nada que desagrada ao Senhor. Que nessa noite nós possamos, Senhor, entoar a Ti a nossa adoração, o nosso louvor, Pai, como cheiro agradável a Ti. Receba, Senhor, a cada um de nós, receba, Senhor, aquele que se propôs em estar, Senhor, diante de Ti nesta noite para ouvir a Tua palavra. Senhor, nos ensina um pouquinho mais, nos ensina, Senhor, um pouquinho mais a compreender os Teus caminhos, a viver, Senhor, a Tua vontade, debaixo, Senhor, das Tuas potentes mãos. Nos ensina, Senhor, a confiar mais em Ti. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. O Senhor hoje, Ele ministrou ao meu coração uma palavra que ela é muito conhecida. Nós já vimos até novelas, filmes, etc. acerca desta palavra. É sobre José. A gente tem vivido os dias incertos, né? Mas nós cremos que Deus, Ele tem controle de todas as coisas.
Nós cremos que o Senhor é quem designa os nossos caminhos, né? Então, eu gostaria de meditar com os irmãos em Gênesis 37. Eu vou ler apenas um versículo, amém? Gênesis 37, o versículo 19, aleluias. Diz assim o versículo: E dizia um ao outro, vem lá o tal sonhador, aleluias. Essa é a história de José, né? José que governou no Egito, mas antes dele receber as promessas de Deus, ele percorreu um longo caminho. Antes aqui diz assim, no 37:5 diz assim: Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Aleluias. Nós sabemos que a história de José ela vem bem descrita em Gênesis, né? Acerca talvez de um prediletismo, um favoritismo de José, acerca do seu pai por José, né? José, ele ganhava presentes do seu pai, e os irmãos dele não gostavam muito dessa situação. Mas além dele ver, do pai de José ver algo nele, Deus via primeiro, né? E Deus dava sonhos a José, ele ainda muito novo, ainda moço, né? E Deus mostrava para ele que ele ainda iria governar sobre até a vida dos irmãos dele e do pai. E isso trazia um certo desconforto para os irmãos dele, né? Porque hierarquicamente dentro de uma família eles acreditavam que o mais velho receberia a bênção do pai e ele sim governaria toda a herança, ele sim governaria todos os bens, né? E eram por sucessão. E na história de José não, ele era o mais moço, ele era o caçula da família, era o predileto do pai e ele sempre recebia algo diferenciado. E Deus começou a dar sonhos a José, aos quais ele às vezes não compreendia, ele não entendia, e muito menos a família dele. Né? Era um sonho de governo, onde muitos se curvavam aos pés dele, e ali ele passou por alguns anos da vida dele sendo odiado pelos próprios irmãos. Um pouco mais para frente, José ele foi levar mantimento para os irmãos, e ali os irmãos armaram uma emboscada para ele, ele foi lançado num poço, né, um poço vazio, não tinha água, não tinha nada, e depois disso começou a trajetória de José, uma trajetória a qual ele, muito provavelmente ele não entendia, e ali ele foi vendido como escravo. Após esse período de ser como escravo, ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ali depois ele teve o período onde ele foi preso, porque armaram mais uma cilada para ele, a qual ele foi preso, né, sem ter feito nada. Muitos irmãos já conhecem a história, por isso eu estou dando um breve relato para chegar onde o Senhor colocou o meu coração. E após todo esse período, né, que José passou, mesmo sabendo que Deus tinha algo grande para ele, ele não sabia o que Deus tinha para a vida dele, mas ele cria, né, naqueles sonhos que o Senhor tinha dado para ele. Ali José foi sem reclamar, foi vivendo aquelas situações, porque ele sabia quem estava no controle da vida dele. Ele cria que Deus ele estava com o controle, ele sabia por onde ele estava o levando, né? E na prisão foi aonde tudo aconteceu na vida de José, né? Às vezes a gente não entende os caminhos que estamos trilhando, as dores que estamos tendo, mas no final sempre tem um propósito, né? E o propósito maior é a vontade do Senhor ser manifesta em nós e através de nós. E ali naquela carceragem, ele até ajudava o carcereiro, né? Mesmo preso, ele revelou o sonho de 2 presidiários ali, que um em pouco tempo voltava para servir ao rei e o outro morreria, né? E ali sucedeu tudo aquilo que José já tinha predito, né? Já tinha revelado através do sonho que aqueles homens tiveram, e só que não foi de uma hora para outra. José continuou esquecido dentro daquela prisão. Mas pouco tempo depois o faraó ele teve sonhos, né? E ninguém naquele momento conseguia decifrar aqueles sonhos. E aí Deus colocou no coração daquele homem que estava com José anteriormente que ele sabia revelar os sonhos, né? Através de Deus. E aí José foi chamado à presença daquele faraó, daquele rei.
E ali, depois de tudo isso ter acontecido, como ele foi o único que soube revelar o que poderia estar acontecendo, ali ele começou a viver realmente os sonhos de Deus para a vida dele, né? E o que eu gostaria de trazer para a igreja nesta noite, muitas das vezes os sonhos que nós temos, os planos que nós colocamos para as nossas vidas, porque nós temos isso, né? A gente planeja, todo final de ano é aquela retrospectiva, né? E nós começamos a sonhar, a planejar um futuro melhor, a planejar um ano melhor, aquilo que nós não fizemos, a gente quer realizar, quer fazer. E nisso também tem os sonhos de Deus para as nossas vidas. Muitas das vezes a gente não sabe quais são esses sonhos, mas nós cremos que há um propósito para as nossas vidas, para tudo aquilo que a gente tem vivido, né? E eu gostaria de trazer para a igreja isso nessa noite, quais são os sonhos que nós temos e quais são os sonhos de Deus, os planos de Deus para as nossas vidas, né? Muitas das vezes não acontece como o que a gente planejou, não acontece como o que a gente sonhou. E o que nós temos colocado diante de Deus? Nós temos crido como José creu, né? Eram sonhos que vinham do coração de Deus para a vida de José, para que ele pudesse futuramente poder trazer vida para aquele povo dele, né? Para trazer o reinado mais próspero, mesmo em tempo de crise. E ali eu comecei a meditar nessa palavra de José, que muitas das vezes, assim como foi com José, a gente espera no nosso irmão, no nosso próximo, para que aquilo venha a se realizar. A gente conta os nossos sonhos, os nossos projetos para o nosso irmão, pensando que ele vai se alegrar conosco. E muitas das vezes não. Muitas das vezes o que vai acontecer é essa pessoa cair, ouvir as vozes do inimigo das nossas almas e arquitetar algo contra as nossas vidas para que aquilo não venha acontecer. Mas eu gostaria de dizer para você hoje, nessa noite, os sonhos de Deus, os planos de Deus, eles vão se realizar, queira o homem ou não, queira o inimigo ou não. A gente tem visto os noticiários, cada dia mais coisas ruins, acerca de desemprego, acerca da saúde em si. E às vezes a gente fica temeroso porque nós somos humanos, nós acreditamos na natureza humana, no que pode acontecer no hoje para nós. E a gente fica, muitos irmãos perderam seus empregos, muitos irmãos não têm às vezes o que comer, né? E às vezes vem aquela voz de desânimo, né? Aquela voz a qual nos leva a acreditar que não vai acontecer, né? Ali em Gênesis 37, o versículo 19 dizia assim: e diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador, né? Então, assim, os próprios irmãos de José, eles vinham e macunavam algo contra ele, o chamavam de sonhador porque Deus dava para ele aqueles sonhos, mas eles não acreditavam que Deus poderia usá-lo, honrá-lo a tal modo que eles mesmos viessem se prostrar diante de José, né? E aí, após esse período ao qual José revelou os sonhos de Faraó, houve um período de bonança ali naquele reino, porém veio o período de seca após esse período. E ele agiu de estratégia, né, que o Senhor tinha dado para ele, que tudo aquilo que eles plantavam, que eles colhiam, eles armazenavam uma porção para que não viesse faltar no período oportuno, que seria o período de seca. E depois desse longo período, dessa longa trajetória de José, ele começou a ver a mão de Deus sobre a vida dele. Foi um período muito difícil. Eu imagino você preso, sem você ter feito nada, ou você mesmo ser vendido como escravo pelos seus familiares, por aqueles que você acordava todos os dias e se alegrava porque você tinha uma família, né? Eu me colocando no lugar de José. Então, é algo que a gente nunca vai imaginar, que alguém vai pegar e vai nos vender como escravo ou vai nos levar a ser preso por algo que a gente não cometeu. A gente imagina que aqueles que estão ao nosso lado são aqueles que vão nos apoiar em tudo, mas não é culpa dos nossos irmãos. O que acontece é que o inimigo das nossas almas, ele quer nos destruir a tal ponto para que a gente pare de acreditar que Deus é por nós. Ele quer que a gente acredite nas mentiras dele, de que nada vai se realizar nas nossas vidas, porque o momento é difícil, porque a crise está aí e que nada vai acontecer. Não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Se o Senhor prometeu, ele é fiel não por nós, ele é fiel pela palavra dele.
Aquilo que o Senhor falou vai se cumprir nas nossas vidas, só que há um período para que isso venha acontecer. José demorou aproximadamente 13 anos para viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, porque ele precisava ser moldado. A gente colocando como natureza humana, será que quando a gente recebesse uma promoção, um cargo muito alto, a natureza humana, ela é assim, a gente acaba sendo um pouco mais ganancioso, a gente acaba querendo ser mais ou melhor do que o nosso irmão, e isso não é bom. Então, houve um processo, um período ao qual José precisava passar, ele precisava ser moldado para que futuramente ele pudesse servir ao povo dele de uma forma a qual ele não viesse se vangloriar. Em Gênesis 45, a partir do 41, 42, ele começa já a rever os irmãos dele. E o mais lindo de tudo isso é que ele, em nenhum momento, ele falou assim, eu vou provar para eles que eu sou melhor que eles, vou ser maior do que eles. Não. Ele chorava porque ele tinha saudade do pai, ele tinha saudade da família dele. E ali ele chorou. Ele agradeceu, ele abençoou a vida dos irmãos dele, até que o pai veio com o irmão, e ali ele celebrou porque ele viu que tudo aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele se cumpriu no período em que o Senhor quis que se cumprisse, porque ele tinha que passar por um processo para ele ser moldado. Deixa eu ler aqui para os irmãos só o 45:5, que é um versículo bem muito bonito, que eu observei hoje também. Diz assim, José falando, agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmo, porque me haverdes vendido para aqui, porque para conservar a vida, Deus me enviou adiante de vós. Então José, ele viu o propósito de Deus, que ele foi vendido, ele foi para uma prisão, não para que ele fosse ser melhor ou maior do que os próprios irmãos, mas ele mesmo diz aqui, foi para que fosse conservada a vida deles. Deus já tinha um propósito muito maior com tudo aquilo que ele tinha passado, ou que os irmãos estavam vendo. Os irmãos imaginavam apenas que ele seria o maior, que ele teria poder sobre todos aqueles, tanto ele como até mesmo os pais, e na verdade não. Deus queria apenas que no período de seca que iria chegar, que ali tivesse mantimento para aquele povo, que tivesse a provisão, Muitas das vezes a gente acha que está tudo fechado, que as portas não vão se abrir, que nada vai acontecer, mas na verdade o Senhor está nos moldando para algo maior. O Senhor está fazendo com que a gente cresça de uma forma que a gente achava que talvez não iria acontecer. Muitas das vezes é preciso que a gente rasgue as nossas vestes, muitas vezes é preciso que a gente se diminua, Porque a gente sabe que a natureza humana ela é isso, quando a gente tem poder nas mãos, quando a gente tem algum cargo, a gente vê que, A gente pode ver até mesmo no meio político, que quando as pessoas recebem algo valoroso, a natureza humana, volto a dizer, ela é maligna, Ela acaba querendo ser maior ou melhor do que as pessoas. São raros os casos que acontecem quando a gente recebe esse poder ou recebe uma autoridade que as pessoas continuam sendo as mesmas, com humildade, com generosidade. E isso nós precisamos ser moldados. E eu acredito muito que tudo isso que nós estamos passando é para que a gente volte ao início de tudo isso, ao primeiro amor com o Senhor, ao primeiro amor com as nossas famílias, a gente volte, retroceda aquilo que a gente não estava fazendo de bom, para que a gente se achegue a Deus com um espírito sincero, com um espírito quebrantado, porque o Senhor ele se agrada disso, e nós precisamos, nos dias atuais, crer e reviver as promessas do nosso Deus. Muitas das vezes a gente acha que já está tudo perdido. Eu te digo, mais uma vez, não está tudo perdido. O Senhor ele é fiel pela palavra dele. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele já prometeu. Às vezes a gente acha que é o nosso cônjuge que não está na presença do Senhor, que já passou tantos anos ele não vai vir. Não, ele vai vir se é a promessa do Senhor. O Senhor ele diz, ele nos garante que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na nossa Bíblia tem muitas promessas. Muitas das vezes a gente acha, o irmão vem, coloca a mão e ali é a promessa de Deus. Não.
a gente tem a Bíblia como nosso manual. E aqui nesta palavra, o Senhor ele nos garante muitas coisas, ele nos promete, né, que ele virá, ele vai cumprir muitas coisas sobre as nossas vidas, mas nós precisamos continuar, precisamos nos firmar diante de Deus para que tudo isso venha a acontecer. Às vezes vai ser em um dia, mas às vezes é 100 anos. Né? A gente não sabe qual que vai ser o período ou a forma que Deus vai trabalhar com cada um de nós, mas nós precisamos nos agarrar às promessas dele e crer que o dia do sol, né, brilhar novamente vai chegar para as nossas vidas. Nós temos um Deus que ele é amoroso, ele é benigno, ele é zeloso pela palavra dele. Ele nos chamou, ele nos escolheu segundo o propósito. Então nós precisamos acreditar e esperar no nosso Deus. Que nessa noite nós possamos ser como José, independente da situação que a gente está passando, se é o desemprego, se é a saúde, quais são os medos ou as angústias que nós temos vivido. Nós precisamos crer como José creu. E no período em que o Senhor vê em nós que houve mudança, vê em nós que nós estamos aptos, ele vai nos entregar a nossa bênção, vai entregar a cada um de nós aquilo que nós precisamos e temos colocado diante dele como impossível, e até mesmo aquelas promessas que o Senhor nos garantiu outrora. Que nessa noite nós possamos ficar com essa palavra de perseverança e de confiança, principalmente naquilo que o Senhor tem nos dado. Né, que é paz de espírito, que é o amor ao próximo, que é até mesmo o id, né? Muitas das vezes a gente acha que a gente não é capaz de levar a palavra, de levar o amor de Deus a outros irmãos, mas o Senhor, ele é quem nos garante, e que nessa noite nós possamos ficar com essa palavra, ser como José. Passou por momentos muito difíceis e dolorosos, eu imagino que como família a gente nunca imagina que isso possa acontecer. Mas não fique com raiva do irmão que às vezes está sendo usado pelo nosso inimigo. Apenas creia que ele está sendo apenas um caminho que a gente tem que percorrer para chegar e alcançar o alvo, que é o objetivo maior, que é a presença do nosso Deus. Amém? Eu gostaria de deixar só até aqui essa palavra e que nós possamos crer que os pensamentos do nosso Deus eles são maiores que os nossos, que os caminhos do Senhor são muito melhores. Se a gente se agarrar a essas promessas, a gente vai chegar do outro lado melhores. Não digo maiores em termos de estatura, não, mas vamos chegar lá na estatura do varão perfeito, que é o que o Senhor quer de cada um de nós. Amém? Vamos orar mais um pouquinho? Coloca diante de Deus nessa noite os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos, porque se eles vierem do coração de Deus, eles vão se cumprir. E não deixa de sonhar, igreja, não deixa de sonhar olhando para as situações ou para a circunstância. Nós servimos a um Deus e cremos num Deus que ainda faz milagre, que ele ressuscita mortos, que ele cura, que ele liberta, que ele transforma e que ele dá vida e vida em abundância. Então nós temos que nos agarrar às promessas do nosso Deus e crer que os caminhos dele são melhores. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, em o nome de Jesus, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Senhor, te agradecemos por esta palavra. Te agradecemos, Pai, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Senhor, em o nome de Jesus, Pai, que esta palavra alcance os meus irmãos, Senhor, como o Senhor me alcançou nesta noite, trazendo paz. Senhor, em o nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo venha ministrar melhor, Pai, aquilo que eu não consegui, Senhor, trazer aos meus irmãos, que o Teu Espírito venha, Senhor, testificar, venha colocar no coração e trazer a paz, Senhor, trazer, Senhor, tirar a angústia, Pai, que talvez está afligindo a alma dos meus irmãos. Senhor, nós precisamos crer, Senhor, e nos agarrar à Tua promessa. E nós cremos nessa noite, Pai, que a Sua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Assim como foi com José, Senhor. Independente do tempo ou das situações que ele viveu ali naquele momento. Que nós possamos, Senhor, não olhar para a nossa força, não olhar, Senhor, para o que estamos vivendo, mas crer, Senhor, nos Teus planos, crer, Senhor, nos Teus pensamentos e nos Teus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que aqui o meu irmão, Senhor, que está angustiado, está depressivo nesta noite, Pai, possa abrir os olhos, Senhor, e enxergar, Pai, a Tua mão, enxergar, Senhor, o Teu amor, o Teu cuidado. Senhor, em nome de Jesus, vai arrancando, Senhor, toda enfermidade, vai tirando, Senhor, toda tristeza. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nos fortaleça, Pai, para a glória do Teu santo nome.
Renova, Senhor, as nossas forças, restaura, Senhor, a nossa fé. Pai, que nós possamos crer, Senhor, como José creu, Senhor, e pôde, Senhor, desfrutar, Senhor, das tuas promessas. Que nós possamos, Senhor, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, para o que talvez tenha chegado aos nossos ouvidos, mas que nós possamos, Senhor, olhar para ti, pois sabemos, Pai, que há um propósito muito maior, Pai, com tudo isso que temos vivido. Sabemos, Pai, que nós precisamos ser moldados, Senhor, para chegar à estatura do varão perfeito, para chegar aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Pai, nós te pedimos nessa noite que nós não venhamos nos desviar do caminho, Pai, por mais difícil e tortuoso que esteja, que nós possamos nessa noite, Senhor, nos agarrar a Ti, Senhor, verdadeiramente, Pai, e esperar em Ti, Senhor, não olhando para os nossos governos ou para aquilo que o mundo tem dito que vai acontecer, que nós possamos, Senhor, nos agarrar a Ti. Senhor, levanta pessoas prósperas nessa noite, pessoas, Senhor, que vão pegar da crise, Senhor, e vão transformar situações maravilhosas, vão colher, Senhor, deste período ruim. Vão colher, Senhor, mantimento e poder doar a outros. Deus, em nome de Jesus, vai de encontro àquele meu irmão que não tem o que comer, que talvez, Senhor, está preocupado com as dívidas, Senhor, com o amanhã. Deus, em nome de Jesus, entra com providência. Entra, Senhor, com aquilo que o meu irmão tem colocado como impossível diante de Ti. Nós sabemos e cremos, Senhor, que o impossível, Senhor, para Ti pode se tornar possível se é a Tua vontade. Senhor, nos conceda uma noite de paz, que nós possamos deitar e descansar em Ti, Senhor, em nome de Jesus. E crer, Senhor, verdadeiramente na Tua palavra. Crer verdadeiramente, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor já tem falado sobre cada um de nós. Cremos, Senhor, que o Senhor detém todo o controle, que o domínio, Pai, de todas as coisas está, Senhor, sobre Ti. E por isso nós te clamamos, Senhor. Abençoa cada um de nós, guarda cada um de nós, renova as nossas forças, Senhor, restaura. Senhor, em nome de Jesus, onde tiver aquele que tenha que ser liberto, que haja libertação. Senhor, em nome de Jesus é que nós te pedimos, Senhor, nesta noite. Fica com cada um de nós, Senhor. E a Tua paz, Senhor, seja sobre as nossas vidas, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluias. Até aqui, irmãos, que os irmãos possam ter uma noite de bênção, uma noite de paz. Creia que, por mais difícil que seja, por mais difícil que esteja, o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E muitas das vezes é porque a gente precisa ser moldado. A gente precisa chegar ao ponto que o Senhor fala, agora Ele está pronto, agora Ele está preparado, agora eu vou abençoar. Amém? Vamos apenas crer e confiar no nosso Deus. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Uma noite de paz. Deus abençoe.